aí, tudo jóia? Dessa vez eu decidi trazer para você um tutorial de degradê seguindo um passo a passo um pouco diferente daquele que eu estou acostumado a mostrar aqui no canal. É uma forma que eu estou treinando ultimamente, estou gostando bastante do resultado e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é esse passo a passo, que se você treinar eu tenho certeza que você também vai gostar. Só ficar ligado aqui comigo que eu vou te passar tudo de uma forma muito simples. Então, para começar, já de cara eu passo o pente número 1. Eu dividi esse passo a passo em 3 partes. A primeira parte a gente vai fazer o disfarce da 0 até o 1, a segunda parte a gente vai fazer o disfarce do 1 até o 2 e a terceira parte a gente vai conectar o degradê com o cabelo na parte de cima. Então é muito simples. Repare bem, eu estou passando aqui o pente 1, estou subindo bem porque esse vai ser um degradê um pouco mais alto. O grande segredo aqui é você passar o pente número 1 bem passado perto da linha. Ali para baixo não precisa se preocupar tanto em passar bem passado porque a gente vai passar os pentes mais baixos na sequência. Mas perto da linha você tem que passar o pente número 1 bem passadinho e garantir que fique a mesma altura dos dois lados. Dessa maneira não vai dar diferença no seu degradê no final. Então o passo a passo já começa com o pente número 1 para você dar uma limpada ali na lateral e iniciar, né, as marcações aí. Agora presta atenção no seguinte, olha só. Um dedinho abaixo da linha da pente 1, eu vou passar o pente meio que criando uma faixa mais clara. Essa faixa amarela que eu estou te mostrando aí na tela vai ser a faixa que a gente vai criar com o pente meio baixo. Você vai perceber que ele vai criar uma pequena marcação, né? E aí a gente já vai tirar na sequência. Vai ser bem bacana esse passo a passo, porque você ganha um pouco de tempo nesse processo de troca de pente. Então aqui eu estou passando o pente meio um dedo abaixo da linha do pente número 1, tá criando uma marquinha igual você tá vendo, e logo na sequência a gente já vai tirar essa marca. Então a gente vai fazendo a marca e vai tirando a marca com o mesmo pente. Dessa maneira fica muito mais fácil. Coloca o pente meio agora com a alavanca na metade e passo em cima dessa marquinha que criou. Tu vai perceber que já vai dando uma clareada do pente número 1 para baixo. Aqui um detalhe é o seguinte, não encosta esse pente meio com a alavanca na metade lá na linha do pente número 1, lá em cima. Eu saio um pouquinho antes, fazendo um movimento em C com a máquina. E aí você já percebe que já está disfarçando. Esse é o grande lance desse passo a passo que eu gostei bastante, por quê? Com ele você consegue distribuir bem todos os pentes, principalmente nessa parte ali do pente número 1 para baixo, onde você cria toda a região cinza do degradê. E dessa maneira não fica, né, aquele degradê marcado. É um degradê muito bacana para você fazer no dia a dia, quase todos os clientes vão gostar, poucos clientes vão preferir aquele degradê mais fechado. Então você percebe que vai ser um degradê mais esticado, porém muito fácil de fazer para o dia a dia. Então, ó, eu já faço a marca do pente meio e já tiro a marca do pente meio. Tu vai perceber que abaixo dessa parte onde tu passa na máquina está mais escurinho. Não tem problema, a gente ainda vai passar a 0 nessa região. Então, esse passo a passo é dessa maneira. A primeira parte a gente faz todo o degradê desde o pente 1 até a parte da 0 lá embaixo. Mesmo que você vá usar só a 0, ou a máquina de pezinho, ou a navalha. Nesse caso aqui, eu vou usar só a máquina de pezinho na parte da 0. O mais baixo que eu vou chegar vai ser com a máquina de pezinho, porque esse cliente não gosta que use a lâmina nem a máquina shaver. Mas você poderia fazer esse passo a passo do pente número 1, que a gente passou inicialmente, até a máquina shaver, até a navalha, é bem bacana. Presta atenção no seguinte, nessa parte aqui, nessa faixa aí, é onde está a altura do pente número 1. Um pouco mais abaixo foi onde a gente passou o pente meio e já tirou a marca do meio para o pente número 1. Agora eu vou passar a 0 baixa, vai criar uma pequena marquinha e eu já vou tirar a marca da 0 baixa para o pente meio. Perceba que a gente está distribuindo cada altura de máquina no seu espaço, para não ficar uma marca em cima da outra. Isso que dá a característica desse degradê mais espaçado. Então aqui eu estou usando a 0 baixa. Lembrando o seguinte, eu vou fazendo a 0 baixa imaginando aquela faixa que eu te mostrei aí na tela.
Tu faz a zero baixa primeiro, vai ficar a marquinha para te servir inclusive como uma guia, né, para você não se perder e subir demais, e logo na sequência a gente começa a tirar essa marca. Para tirar a marca dessa zero baixa para o pente meio, a gente vai usar a zero com a alavanca na metade. Coloquei ela agora e vou passando em cima da linha. Ora, enquanto eu preciso deixar a zero totalmente alta e subir um pouquinho mais para pegar um pontinho escuro, e às vezes quando eu quero passar bem em cima da linha mesmo, depois que eu já dei uma clareada com a máquina mais para cima, eu volto com a zero baixa, a zero um pouquinho com a alavanca mais aberta, e você tem que saber trabalhar essas variações da lâmina. Só que se você está começando agora e ainda está com dificuldade, não se preocupa, é normal. O que você precisa é o seguinte, entender o passo a passo que eu estou te mostrando aqui e praticar bastante. Sem prática você não vai conseguir fazer. Então olha só, tu vê que eu faço primeiro a faixa ali para me servir como base, como guia, já dou uma limpadinha um pouco mais para baixo. Agora eu aumentei a alavanca da máquina e vou passando bem em cima da marca aí. E vou clareando a marca primeiro. Então de primeira, você não tenta tirar a marca, você clareia a marca com a alavanca um pouco mais alta. E à medida que você vai chegando mais perto da linha, você vai diminuindo a alavanca. E aí você vai criando todo o degradê. Abaixo aí dessa parte onde eu passei a zero, eu ainda vou passar a máquina de pezinho para poder dar uma limpada um pouquinho a mais. Esse cliente ele não vai usar aqui a máquina shaver nem a navalha, então o nosso degradê vai morrer na máquina de pezinho mesmo, na zero da máquina de pezinho. Mas se fosse o caso, eu passaria ainda a máquina de pezinho e um pouquinho mais abaixo a lâmina ou a máquina shaver. Cada altura numa determinada faixa, vamos dizer assim, distribuindo, né? Por exemplo, se eu pegar essa máquina zero aí e subir lá perto da altura do pente número 1, eu vou criar uma outra marca e não é isso que eu quero. Eu tenho que imaginar, tá na cabeça, toda a região que eu passei o pente meio, trabalhando as variações da alavanca ali. Como eu falei, agora eu peguei a máquina de acabamento, ou máquina de pezinho, você pode chamar da maneira que você quiser, e estou passando aqui um pouco abaixo, na parte onde eu usei a máquina zero de corte. Se você não sabe, a zero da máquina de pezinho, ela tira um pouco mais que a máquina zero da máquina de corte. Dessa maneira vai ficar um pouquinho mais clara essa região aí e melhorar o aspecto do seu degradê. Isso é muito bom. Se o cliente fosse passar aqui a máquina shaver ou a navalha, a gente poderia passar também um pouquinho abaixo, sempre lembrando daquela distribuição dos pentes aí. A primeira parte do degradê já está pronta, a gente fez ali todo o disfarce do pente número 1 até a zero da máquina de pezinho. Agora eu coloquei o pente número 2 baixo e estou passando ali acima da marca do pente número 1 e saindo reto com a máquina, fazendo um movimento reto. Dessa maneira a gente deixa a lateral do cliente quadradinha, sem arredondar a cabeça, e já vai limpando bem ali para poder fazer o disfarce do 1 para o 2. Essa é a segunda parte do nosso degradê. Então, primeiro você se preocupa com todos os pentes que vêm abaixo do pente número 1, agora você se preocupa em disfarçar do 1 para o 2. É muito tranquilo, se você pensar dessa maneira, fica um pouco mais fácil, você não se perde. Antes de tentar tirar a marca do pente 1 para o 2 já de cara, primeiro eu vou clarear essa marca. Então aqui eu coloquei o pente 1,5, né, 1,5, e eu estou passando primeiro ele baixo em cima da linha e depois coloco ele alto e subo um pouquinho a mais. Você poderia fazer o contrário, coloca ele alto, passa, sobe um pouquinho a mais, depois coloca baixo e passa em cima da linha. A ordem não faz diferença. Mas o importante aqui é você também imaginar aquelas faixas, lembra? Então você vai ter uma faixa um pouquinho mais acima ali, que tá totalmente na altura do 2, uma faixa um pouquinho mais abaixo que vai estar na altura do 1,5. Por isso que vem todos esses pentes com a máquina, para você ir usando ele e criar essa gradação aí que é o degradê. Então você vai perceber que a marca ali do pente 1, ela dá uma clareadinha, só que ela não some 100%. Agora que a gente vai tirar a marca, coloquei o pente 1 com a alavanca na metade e aí eu passo e eu consigo tirar a marca do 1 para o 1,5, porque lembra que eu passei 1,5 antes, né? E aí o degradê já vai aparecer, você vai perceber isso aí.
Aqui você vai perceber também que eu trabalho um pouco com o canto da máquina em algumas partes. Tem partes do cabelo do cliente que fica um pontinho mais escuro, então eu subo um pouquinho mais só com o canto da máquina e vou trabalhando todos esses detalhes aí. Isso também é uma coisa que você vai melhorando com a prática. À medida que você vai treinando mais, o seu olho vai melhorando, você vai conseguindo enxergar esses detalhes e vai saber o que fazer com eles, tá? Então só prestar atenção aí como que eu tô fazendo. Para você que chegou até aqui nesse tutorial, eu espero que você esteja aprendendo bastante. E se você quiser evoluir ainda mais como um barbeiro, se você quiser se tornar um barbeiro profissional, às vezes você está vendo esse vídeo aqui, você ainda é iniciante, eu tenho um convite para te fazer, para conhecer a Academia Farley Santiago e fazer parte da nossa comunidade de alunos. A Academia Farley Santiago é o meu curso de barbeiro completo, focado em iniciantes, aqueles que têm muita dificuldade. Lá você vai aprender tudo o que você precisa para se tornar um barbeiro profissional, desde os cortes mais básicos até os mais avançados, tudo explicado de uma maneira simples, assim como eu estou explicando aqui nesse vídeo, mas é claro, de uma forma mais completa ainda. Lá eu tenho tempo, né, de fazer tutoriais ainda mais completos para te ajudar realmente aí você conquistar essa profissão de barbeiro. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo e na descrição. Conhece lá, Academia Farley Santiago. E uma dica legal para você é o seguinte: sempre que você fizer o degradê em um cliente que usa barba, faz um disfarce na barba para emendar a barba com o cabelo, não ficar uma marca. Isso é uma dica bem legal para você. Agora, antes de ir para o terceiro passo do degradê, que é conectar o degradê com o cabelo de cima que foi cortado com tesoura, eu corto a parte de cima com tesoura. Aqui eu estou fazendo um mecha a mecha tradicional, bem simples. Eu não vou explicar muito esse detalhe aqui nesse vídeo, porque já tem outros vídeos aqui no canal e o foco aqui hoje é esse passo a passo do degradê que eu estou te explicando. Então já vamos pular aqui para a parte da conexão para você ver como que eu faço para emendar o degradê com o topo. Depois de cortar a parte de cima, você vai ver que fica uma quina entre a lateral e o topo, principalmente quando você faz a lateral com máquina. Então aqui primeiro eu uso a técnica de pente corrido, eu vou tirando toda essa quina, todo esse degrau, com a tesoura lisa primeiro. E aí pode ser que fique uma sombra, algum detalhezinho ainda no degradê, que a gente vai usar a tesoura dentada. A tesoura dentada, ela serve como se cortasse um fio sim e um fio não, e vai abrindo espaço entre o cabelo. E aí você vai perceber que toda aquela sombra ali do degradê, ela vai meio que se espalhando e melhora ainda mais a conexão. Só nas pontinhas, não precisa entrar demais. Então você vê que eu pego ali até na lateral, onde foi parte que eu fiz com máquina, pego um pouco da parte que eu fiz com tesoura também e vou misturando tudo. O uso da tesoura dentada você tem que saber fazer também, não precisa exagerar, né? Você não vai fazer muito em um lugar só, senão você pode abrir espaço demais e fazer uma marcação. Então é importante você ir fazendo e olhando, e à medida que você perceber que já deu a clareada que você precisava, você para de fazer. Então depois de todos esses passos, eu lavei o cabelo do cliente, seco, dou um acabamento e já finalizo. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar os vídeos que a gente posta aqui toda semana. E só lembrando que o link dos cursos online estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Te vejo lá, até mais!